Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Repórter, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, Estância. Alô, Estância! Alô, Estância! Cheguei, o campeão de audiência. Alô, Estância! Programa que respeita o leitor. Programa cultural. Programa que incentiva a cultura. Programa que traz conteúdo. Nós fazemos a diferença. Estância ensinou a Sergipe a ler jornal. Terra do Barco de Fogo. Estância, a capital brasileira do Barco de Fogo. Estância é berço da cultura sergipana. Aqui nasceu Gumercindo Bessa, Zé de Dome, Raimundo Souza Dantas e a intelectual, a professora Ofenísia Soares Freire. Estância que tem o bordão de criar intelectuais, grandes intelectuais.
surgir em Estância. Uma cidade importante da cultura. Aqui nasceu Raimundo Souza Dantas. Aqui é uma cidade acolhedora, que o povo gosta dessa cidade. É uma cidade que é uma péssima mãe, mas uma boa madrasta. Estância é uma cidade acolhedora. O povo daqui é hospitaleiro. Quem bebeu água do Piauitinga não esquece jamais. Hoje entrevistaremos a jornalista, poetisa, membro da Academia Estanciana de Letras, Joseane Soares. Nossa parente, minha prima, Joseane Soares, vai falar um pouco da professora Ofenisa Freire, uma grande intelectual. Mas antes de iniciar a entrevista, quero mandar um abraço aqui para os ouvintes do Cival da Saúde, é ouvinte. Lais da Borracharia, é ouvinte assíduo. A professora Cessa está ouvindo minha mãe. Quem também é ouvinte do programa é Edivaldo, que tem uma mercearia lá no Pedro Barreto Siqueira. É baiano, soteropolitano ele. Está morando em Estância. Esposo da professora Adriana, que é professora do Pré-MEN, do Walter Franco. São milhares de ouvintes espalhados na cidade. Olha, Moisés Caco é ouvinte do programa, viu? E dona Thaís, a conselheira Thaís Alves. São muitos ouvintes aí fiéis. Alberto Bedóia, o velho pé de chumbo, é ouvinte do programa, viu? São vários ouvintes que engrandecem aqui. Eu pensava que eu só tinha 2 ouvintes. Tem meia dúzia. Tá vendo, Belinho? Você dizer que nada, Francão. Você só tem 2 ouvintes. Nada, tem meia dúzia espalhado por aí. Tem muito ouvinte aí. É isso aí, vamos iniciar a entrevista. 19h08. Estamos no sistema Rádio Web Estância Agora, pelo Instagram, YouTube e Facebook. Estamos aqui nessa família. Um abraço para Fabrício Figueiredo, para seu Gervásio e a esposa do seu dona Ednilda Almeida. Um abraço. Dona Ednilda é minha ouvinte, viu? Não perde o programa. Um abraço para Tito Magno. Um abraço para a doutora Luana Soares, também prima da homenageada e irmã de Joseane Soares, doutora Luana. Enfim, vamos iniciar a entrevista. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista, no arquivo da nossa gente. Boa noite, Melinho. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos que acompanham nosso programa. 19h09. Josiane, você está com a vida corrida, está muito atarefada, muito ocupada. Antes de... Josiane, quem é Joseane Soares? Se apresente. Às vezes tem um ouvinte lá na praia que ouviu falar, mas não conhece. Quem é a jornalista Joseane Soares? Boa noite, Fábio Silveira, popular Fábio Francão. Inclusive tem Silveira na mãe, né, no sobrenome da mãe da professora Ofenisa Soares Freire, a Ernestina Esteves da Silveira Soares. E boa noite também ao Raimundo Melo, esse grande incentivador também das ações de Estância, também das ações culturais. É chato, mas é gente boa. Todos dois são gente boa. Fazer uma saudação especial a todos e todas as ouvintes do Estância Agora, Rádio Web,
que realmente tem dado uma grande contribuição à Estância. Minha primeira vez Verdade. aqui na bancada. Ó, exclusividade, viu, Isso. Melinha? Meu programa, né? Quero mandar um abraço também aí para o Gervásio Almeida. Não foi por falta de convites, né? Ele sempre me convidou para estar presente, até se quiser ocupar um espaço. Então eu quero agradecer também a Gervásio e toda a família. E agradecer, Fabinho, pela oportunidade de estar aqui, tá? O seu programa realmente é de grande importância. Muito obrigado. A gente, enquanto poetisa, poeta também, como eu gosto de ser chamada, escritora, a gente desenvolveu, né, aí algumas atividades relacionadas ao Poetizando, que é o coletivo que a gente criou na pandemia de escritores e poetas, voltado justamente para a valorização da memória do povo, né, de Estância, das nossas ações, do que aconteceu no passado, porque o presente é construído a partir do passado. Verdade. Então, é importante preservar a memória dos que passaram, né, do que foi feito, porque muitas vezes a gente valoriza muito o presente e esquece da contribuição que foi dada pelas pessoas que passaram por nossas vidas ou que passaram por aqui. Então, esse programa ele tem uma contribuição muito grande, porque a gente aprende, a gente revive, quem teve a oportunidade de conhecer os vultos aqui homenageados, e ao mesmo tempo a gente aprende com as histórias aqui contadas, porque a gente não conhece sobre a vida de todos e de todas. Então, quem é Joseane Soares, né? Isso mesmo. Joseane Soares é mulher, mãe, também avó agora, estanciana da Gema, isso, mãe de Leone Soares, vovó da Isabela Borges de Brito Soares. Sabia não, José, que você era avó. Verdade, isso, sou avó da Bela, da Isabela, inclusive a cavalgada Belas na Cela é uma homenagem também, né, a Bela, uma das grandes razões das nossas vidas. Abraço também aí para a mamãe Deise, minha nora, que recebo também como uma filha. Então, mulher, mãe, avó, estanciana da Gema, nascida, criada, e as pessoas perguntam, Josiane, você está morando aonde? Eu digo, na estrada, porque eu rodo aí esse Sergipe, né? Muito graças a Deus, a trabalho, a lazer, visitando as pessoas, indo para aquilo que eu gosto de frequentar, para os eventos culturais, inclusive, mas não saio daqui, sabe? É aqui que eu moro, é distância para o mundo. Então, estanciana da Gema, nascida e criada, só saí daqui para estudar. Fui para Aracaju, né? E aí tudo remete à minha tia-avó, Fenícia Soares. Eu lembro que na época dela não existia faculdade, né? Mas assim, a minha época já existia faculdade, mas era muito forte ainda de que as mulheres deveriam fazer o pedagógico, né? Para se formarem, serem professoras. E embora foi uma também das minhas atividades, mas não era isso que eu buscava primeiramente. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe saíram daqui para que eu fosse fazer o ensino médio em Aracaju, que era meu desejo. E por orientação da minha tia-avó, professora Ofenísia Soares Freire, eles foram justamente buscar o Colégio Salvador. Porque ela era amiga, né, de Dona Maria, das proprietárias. Mas assim, tinha uma fila imensa para poder estudar no São Salvador, e aí eu tive a oportunidade de escolher o colégio que eu queria e fiz o ensino médio no CCPA, em Aracaju, né? Então tive que morar por lá esse período, e depois, no período de faculdade mesmo, minha mãe queria medicina, como todo pai e mãe de interior, minha mãe queria medicina e meu pai queria direito para a minha formação. E Joseane, né, com toda a rebeldia da época, escolheu a sua primeira paixão, porque assim, eu tenho paixão por várias áreas, eu consigo adentrar em diversas áreas, mas assim, eu sempre fui da comunicação mesmo, e eu queria fazer jornalismo, e eu lembro que quando passei no vestibular, minha mãe disse, bom, assim você pode voltar para a Estância e ficar vindo todos os dias, por entender que talvez fosse uma faculdade mais fácil, né, de fazer. E aí assim aconteceu, eu vim para cá, fiquei indo para Aracaju. E aí depois, quando surge também a faculdade de Direito, e eu entendi também, né, que mesmo sendo uma vontade de meu pai, eu entendi também, e eu sempre digo, Fabinho, Raimundo, que eu acho que todo ser humano deveria estudar Direito,
letras, né? Eu acho que faz parte de toda a necessidade do cidadão. Então, eu senti também aquela vontade e necessidade de que eu acho que o direito deveria fazer parte da minha vida. E aí, fiz o curso, comecei inclusive aqui em Estância, comecei em Aracaju, depois terminei aqui em Estância. E, além da formação em direito, eu também tinha, né, eu sou filha de agropecuarista, que é do José de Oliveira Soares, filho de Nivaldo Soares, irmão da tia-avó, Fenícia Soares Freire, a homenageada de hoje. E como filha de agropecuarista, eu sempre tive, e é uma das minhas grandes paixões, eu tenho, que é o agro. E tive a chance de, em um determinado momento da vida, também fazer um curso técnico em agronegócio, que é uma das atividades hoje que eu tenho levado à frente, criei o primeiro movimento de mulheres do agro do estado de Sergipe. Então, Joseane é essa mulher, né, como eu disse, estanciana, que ao longo da vida desenvolveu suas atividades no serviço público. Eu também sou servidora pública concursada. Na prefeitura de Buquim. Municipal de Buquim. Mas foi em Estância, né, quase todo o meu período de vida desenvolvendo atividades públicas. Tive a oportunidade de ser secretária-chefe de gabinete aqui em governos municipais, secretária municipal de cultura, coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres. Gestão você foi secretária municipal de cultura? Na gestão do ex-prefeito José Nelson. Antes disso, na época de Dr. Walter, quando Sônia Regina era secretária de cultura. Na segunda gestão, eu tive a oportunidade de ser convidada também para ser diretora de cultura, e me orgulho muito dessa época, porque foi quando foi fundado e criado o Barracão Cultural Zé de Clara, aqui em Estância. E eu fui a primeira diretora também do Barracão Cultural. E eu trago isso, assim, com muita tristeza no meu coração, porque ali, e o J. Augusto, né, meu amigo de longas datas. José Augusto dos Santos. Isso, o J. Augusto, como ele gosta de ser chamado, vivenciou tudo isso porque trabalhamos juntos. Ali era realmente um polo cultural. E quando a gente saiu da gestão, nós deixamos lá uma biblioteca montada, com um acervo, inclusive, que veio da Biblioteca Nacional. Na gestão de Dr. Walter. De Dr. Walter, de 89 a 92. Então, o Barracão Cultural, ele era todo estruturado, com uma biblioteca totalmente montada, sala de corte e costura. Nós criamos lá, na época, junto com o J. Augusto também, um grupo de teatro. Era o Arte Viva, e a gente deixou lá todo o figurino desse grupo que a gente criou. Tivemos a oportunidade também de, na época do Barracão Cultural, realizar diversos cursos profissionalizantes com grandes nomes da cultura de Sergipe. Então, tivemos a oportunidade de oferecer lá, no Barracão Cultural Zé de Clara, hoje no bairro São Jorge, hoje bairro, né? O curso de capoeira com o mestre Macaô, um dos maiores mestres de capoeira do estado de Sergipe, de oferecer curso de teatro com o Luiz Carlos Reis, também um dos maiores nomes do teatro sergipano, já falecido, de oferecer um curso de dança com Iradilson Bispo, um dos maiores nomes do Emboaça. Então, foi um período áureo da cultura de Estância. Nessa gestão ainda de Walter Cardoso, ainda com Sônia Regina, realizávamos o Festival de Cultura de Estância, e era lá onde a gente se apresentava no encerramento desses cursos realizados no Barracão Cultural. Então, a gente participava também, então eu tive a oportunidade de participar do curso de dança, de se apresentar no Festival Cultural, os grupos de teatro. Então, assim, é uma memória que eu guardo no coração, e é bom relembrar isso. Por isso que eu também falo da importância, e a gente fala isso no Poetizando, porque quem sabe disso, né? A juventude sabe de tudo que foi construído, de todo esse passado, da história do Barracão. Logo depois também a gente teve a oportunidade, Fábio, já em outras gestões, né? E eu gosto de relatar isso, de ter sido, assim, primeira em muitas coisas. Por exemplo, a primeira diretora do Barracão Cultural,
Nós tivemos a honra também de ser a primeira diretora da Escola do Legislativo de Estância. Então, os moldes A gestão do então presidente, saudosa memória, João Antônio Silveira dos Santos. Não, foi na gestão do Filadelfo Alexandre. Perdão. A escola foi criada. Foi na gestão do presidente Filadelfo Alexandre Silva Costa. Silva Costa, é isso mesmo. Isso. Então, eu lembro, né, que existia a escola da Assembleia Legislativa e a diretora da escola da Assembleia Legislativa foi minha colega no curso de jornalismo, a Laura Kimmer. E o Filadelfo Alexandre, o presidente Filadelfo Alexandre, que sempre teve essa visão, né, de querer ampliar as ações. Eu sempre disse que existe uma história da Câmara antes de Filadelfo Alexandre e depois de Filadelfo Alexandre, com todas as inovações que foram implementadas, e eu me sinto muito orgulhosa de ter participado disso. Então, um dia ele me chamou no gabinete e disse: Josiane, vamos conhecer a Escola do Legislativo da Assembleia. E lá a gente conheceu como funcionava, e ele disse: vamos ver se a gente consegue implementar uma escola em instância. E aí discutimos o projeto, ele foi a Brasília, conversou com o presidente da Escola do Legislativo do Senado e foi levado o projeto para Brasília e a gente implementou a Escola do Legislativo, lembrando que a escola em Aracaju era da Assembleia. Em nível de município, a Escola do Legislativo de Estância foi a primeira, né, de Sergipe, é a primeira do Nordeste e a segunda do Brasil. A gente só perdeu para o município de Viçosa, em Minas Gerais. Mas, assim, em nível municipal, a primeira do Nordeste. E a gente também implementou uma realidade que as outras escolas não faziam. E eu me orgulho muito disso, porque a gente teve o reconhecimento do Senado. Por exemplo, as escolas do Legislativo eram formadas apenas para capacitar os servidores do Poder Legislativo. E quando a gente criou a escola aqui, a gente inovou. Primeiro, a gente começou a pedir, no ato de inscrições, livros para que a gente pudesse montar a biblioteca da Escola do Legislativo. Então, foi uma ação também nova. Nós deixamos também uma biblioteca na Escola do Legislativo no nosso período. A gente começou a realizar mostras culturais. Eu lembro de um evento que a gente fez, que trouxemos nomes das músicas, da música sergipana. Então, vieram para cá o Neu Fontes, né? Vieram para cá o Chico Queiroga, o Antônio Rogério. Então, grandes nomes da música, os cantores estancianos. A gente fez uma mostra cultural com palco na praça. Isso tudo realizado pela Câmara, com barco de fogo, com batucada na porta. A gente fazia também exposições dentro da própria Escola do Legislativo. Eu lembro de seu Moisés, esposo de Dona Maria, que tinha exposição lá, todo o encerramento de curso, porque a gente inovou também no sentido de não ter apenas curso de capacitação e qualificação profissional dos servidores, mas para atender a comunidade como um todo. Então, a gente começou a implementar cursos voltados para corte, costura, bordado, aquilo que era de interesse da comunidade. Inovamos também levando a Escola do Legislativo itinerante para a zona rural. Então, foi um momento áureo, né, e que a gente gosta muito de lembrar disso. Nós temos a honra também de dizer que foi a única vez, e foi o próprio presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira de Escola do Legislativo, disse isso publicamente, o doutor Flória Madruga. Ele disse: olha, a única escola do Legislativo, e foi a única vez que instrutores do Senado Federal saíram de Brasília para ministrar cursos fora do Senado. E a gente conseguiu, nessa época, a gente trouxe o curso de técnicas legislativas e de jornalismo legislativo para a Câmara de Instância através da Escola do Legislativo. Isso me orgulha muito. Quando eu falo da escola, me emociona, porque é como se fosse um filho, né, de ter sido a primeira e da gente ter inovado, porque nenhuma escola do Legislativo no Brasil agia dessa forma. Então, quando a gente começou o curso de informática mesmo, eram filas para terem a oportunidade, né, de fazer esses cursos gratuitamente oferecidos pelo Poder Legislativo Municipal. E outra coisa que nos orgulha muito também com relação à escola é que as pessoas que eram formadas, né, pela própria escola, elas viravam instrutores. Então, muita gente saiu de lá. Eu lembro quando a gente fez o curso de balé com a professora Fabiana Montalvão.
A própria aluna dela, que era do Porto da Areia, virou instrutora e começou também, além de dar aula na escola, dar aula também na escola de balé da Fabiana. Então, muitos tantos outros exemplos que estão aí, que eu escuto, né, histórias de pessoas que conseguiram adentrar no mercado de trabalho por conta dos cursos da Escola do Legislativo. Pessoas, assim, que realmente viraram instrutoras. A Val, né, a Val do Licor, como a gente conhece, a Val artesã. Val hoje é uma das grandes professoras do Senar Sergipe. E tudo começou lá. E ela diz isso publicamente. Josiane, você me deu a oportunidade, a gente começou a levar o curso de licor para as comunidades, saindo de dentro da sede, e Val conseguiu esse reconhecimento. Hoje ela ministra cursos em todo o Sergipe, e esse discurso é ela mesma quem coloca para todos. Então, assim, Fabinho, a gente entende que a gente tem uma história para contar, uma contribuição. Fomos também, como você já perguntou aí, né? Além de chefe de gabinete, secretária de Cultura, a época que eu estava chefe de gabinete na gestão do prefeito Carlos Magno, do ex-prefeito Carlos Magno, a gente acumulava as funções também de coordenadora municipal de políticas para as mulheres. E aí algumas pessoas até diziam, Josiane, você não ganha 2 salários, por que você não fica em uma função? Eu dizia, eu vejo isso como missão. Quando eu fui convidada para a coordenadoria de mulheres, eu já tinha começado um trabalho com mulheres e eu entendia que aquilo era continuidade. Então eu era secretária-chefe de gabinete, mas eu tinha como missão atuar, né, como coordenadora municipal de políticas para as mulheres. E foi também um grande trabalho, a gente foi pioneira em algumas ações, a exemplo da Patrulha Lilás, que a gente criou numa parceria com a Polícia Militar de Sergipe, o Boxe Lilás, a gente pegou um espaço dentro do mercado da farinha, para que aquela mulher que viesse segunda-feira dos lugares mais distantes da zona rural, elas pudessem oferecer a sua denúncia e encontrassem um local de acolhimento também. Então criamos o Boxe Lilás dentro do mercado da farinha. Fomos também coordenadora, a primeira, né, coordenadora do CREAM de Estância, que hoje é CRAM. Inclusive, eu quero agradecer à gestão municipal, porque quando foi criado o CREAM, a gente deu o nome justamente de professora Alfenísia Soares Freire, por entender, né, toda a ação dela de vanguarda voltada para as mulheres. Então, eu recebi a informação à época, né, foi até Lupinha, que me disse, Josiane, mudou de CREAM para CRAM, mas a gente preservou o nome da professora Alfenísia Soares Freire para o CRAM de Estância. Então, o CREAM, à época, ele era regional, então a gente atendia 11 municípios do sul sergipano, e isso me credenciou também para ter sido a primeira coordenadora de políticas para as mulheres do município de Arauá. Então, estivemos em Arauá, criando a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, o CRAM de Arauá também, então eu fui a primeira também coordenadora do CRAM. Criamos o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Arauá, eu fui a primeira pessoa a estar na presidência, e lá em Arauá também a gente fez 2 turmas de curso também para homens, né, de ressocialização para homens, que é previsto na Lei Maria da Penha. Então, assim, é muita coisa para falar, né, sobre Josiane. Hoje também é uma empresária, e a gente atua no ramo de assessoria executiva para entidades do terceiro setor, e a gente hoje tem uma atuação em nível estadual muito forte. Atuamos também na área do turismo, e a gente tem um roteiro, aí volta para a cultura, a gente tem um roteiro no município que é o Pelas Ladeiras de Estância, que já foi lançado, divulgando, né, para os estancianos e para visitantes e turistas as nossas 7 maravilhas, conhecendo Estância, porque às vezes o próprio estanciano ele não conhece a sua cidade e aí não desenvolve o sentimento de pertencimento. E a gente está ampliando esse roteiro agora para a zona rural, que vai terminar inclusive no povoado Miranguinha. E a cavalgada, né, Belas na Sela, que vai acontecer agora em setembro, já é parte também desse projeto, tá? Ô Josiane, antes da gente entrar na professora, muito obrigado pela sua biografia. É um quadro qualificado. Uma pessoa que participou, ocupou vários cargos na vida pública. É merecedora de todos os elogios. Olha, 19 horas e 30 minutos. Vamos ao comercial e no retorno a gente...
Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Que tal começar o seu dia com um café fresquinho, um pão quentinho ou aquele cuscuz recheado que todo mundo gosta? Aqui na Grão Real, o seu café da manhã pode se tornar um momento especial. Temos uma variedade de produtos esperando por você. Venha começar o seu dia com a gente. Estamos te esperando. Grão Real, aqui a Realiza é você. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 MB. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Olha! Bora, Jurema. Você não quer divulgar, não, é? Você vai ficar aí babando as carnes? Bora, Jurema! Ai, peraí, né? Porque eu tava aqui babando a carne. Menina, tem uma churrasqueira enorme aqui agora na Saboreal. Era só restaurante, agora é restaurante, churrascaria. Mostra aqui as carnes que tem do povo. É picanha nobre, é pão de alho, é medalhão, é filé com queijo. É a famosinha do churrasco, a picanha mesmo, a alcatra, o bife ancho, cupim no bafo, carneiro. Olha aqui, também tem uma ruma de coisa, tem um banquete aqui enorme, uma mesa cheia de comida gostosa. O atendimento aqui é de qualidade, nós temos uma equipe pronta pra te receber. Nós chegou aqui, ó, é só entrar e se deliciar com a comida boa e o churrasco da Saborear. Ah! Você sabia que animal silvestre também precisa de atendimento veterinário? Aqui na Tina Pet, eles recebem um atendimento especializado e com todo o carinho. Consultas ajudam a prevenir doenças e garantir mais qualidade de vida. Seu animal merece cuidado. Agende já uma consulta aqui na Tina Pet. Armações a partir de R$ 49,90. E o atendimento mais elogiado da região. Ótica Pupila, pioneira em fazer você enxergar melhor e se sentir incrível. Mais um mês de conscientização e luta pela igualdade. Agosto está aí, e com ele a campanha Agosto Lilás, período dedicado ao combate à violência contra a mulher. Uma iniciativa importante que busca unir esforços para construir um mundo mais seguro e justo para todas. Um mês em que vestimos a cor lilás não apenas como um gesto simbólico, mas como um compromisso coletivo de combater a violência que muitas mulheres ainda enfrentam em suas vidas. O Agosto Lilás nos lembra que juntos podemos criar um mundo onde todas as mulheres vivam sem medo, com dignidade e respeito. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Alô Estância! Alô Estância, terra do Barco de Fogo, cidade Jardim de Sergipe. 19 horas e 34 minutos. Estamos aqui na bancada com a poetisa, a jornalista
Josiane Soares, sobrinha da homenageada. Josiane, como foi na sua infância você conviver com a professora Ofenísia Soares Freire? Relate um pouco para o ouvinte que não conheceu uma professora intelectual, a professora estanciana Ofenísia Freire. Pergunta interessantíssima e importante. Eu gostaria de voltar o tempo para que eu pudesse ter justamente tempo para estar com a professora Ofenísia Soares Freire. Eu não pude gozar desse período da infância muito próximo dela, porque tem uma peculiaridade na minha história de vida. Minha mãe, ela casou com 13 anos de idade, me teve com 14 anos, tem inclusive uma foto dela comemorando os 15 anos, veio com 1 ano. E, assim, logo depois minha mãe morava na fazenda, né, com meu pai, e logo depois ela engravidou também, e eu fui ficando com a minha bisavó, que foi justamente também quem criou a minha mãe, que foi a primeira filha de minha avó. E assim eu fui ficando na rua, morando com a minha bisavó, né, inclusive minha bisavó de Indiaroba, casada com um sírio, né, meu bisavô George Jasmin, que nasceu em Damasco, na Síria. Então, eu tenho essa descendência árabe também, misturada com portuguesa. E morei toda a minha infância justamente com essa família da minha mãe, né, que é a minha bisavó e meu bisavô sírio. Inclusive, as lembranças da minha infância são das comidas árabes, né, do meu bisavô de suspensório, então, da loja aqui de 1909, a loja aqui onde hoje é a JB, né, que ainda é da minha família, revestida de azulejos portugueses, que era a loja do meu bisavô Jorge Jasmin. Então, a maior parte da minha infância, como eu fui criada pelo meu bisavô e pela minha bisavó, foi justamente muito mais ligada à minha família materna, muito menos do que a família paterna. Então, meu contato com a minha tia-avó, professora Ofenísia Soares Freire, foi justamente quando eu fui entender, né, quando eu já era uma pessoa voltada para as letras, para a cultura, para a poesia, quando eu já incentivada pelo próprio Colégio das Freiras, e aí lembrar da irmã Nevinha, né, que a gente não esquece que teve recentemente passando por aqui. Então, quando já no colégio já começava a entender que eu tinha esse dom, que eu gostava, e aí eu comecei a entender também quem era a professora Ofenísia Soares Freire, que com muita honra minha tia-avó, e essa tentativa justamente de se aproximar, de participar com ela de alguns eventos, das suas vindas à estância, das idas para a Praia do Saco, para a casa do meu avô, que é irmão dela. Inclusive, eles estão aqui citados na dedicatória do livro Presença Feminina, em Os Lusíadas, quando ela diz, ela dedica à memória de meu esposo, Filemon Franco Freire, a meu filho Ivan, mandar um abraço para o Ivan, se estiver nos ouvindo, a meus inesquecíveis ex-alunos, e diz também, a meus queridos irmãos, João, Dalva, Osvaldo e Nivaldo, Nivaldo que é o meu avô, o pai de meu pai, e as mulheres, sobretudo as que sofrem. Nivaldo, você fala Nivaldo Soares. Isso, que é o irmão dela, o meu avô, o pai do meu pai, Josiane, Nivaldo Silveira Soares. Qual o parentesco da professora Ofenísia Freire com um personagem que marcou os anos 40, 50 estados? José Rodrigues de Oliveira, o Zé de Pucino, um personagem importante, homem de posses, um homem que era fiel a seus ideais, que era amicíssimo do governador Leandro Maciel e que era um homem que era dono do quarteirão todo do diocesano e do Canga. Zé de Pucino, nosso tio Zezé. Que inclusive o meu irmão, né, que todo mundo conhece como Gu, tem o nome dele, né? José Rodrigues de Oliveira. Verdade. E a gente até brinca que a gente diz, olha, o seu túmulo já está pronto lá no cemitério. E ele até, quando vê você falando muito, ele até diz, lá em casa me chamam de Zane, né? Que é meu apelido de casa. Familiar. Então ele diz, Zane, é preciso ter um livro, né, sobre ele. Então você fala muito sobre isso, sobre, né, das memórias dele. Mas a relação, assim, a gente faz a divisão na família.
A tia Alfenísia é da família da parte do meu pai, então Nivaldo Soares, irmão da professora Alfenísia, que foi casado com a filha de Zé de Pulcino. E que aí, que aí nasce, né, o meu pai. Ou assim, Joseli, 70 anos da morte de Zé de Pulcino. Ele faleceu em 17 de março de 1956. Você sabe um pouco, acho. Como é que você vê assim, você da família, assim, Zé de Pulcino era, como eu disse, um homem de posses, um homem muito, um empresário importante no desenvolvimento de Estância, tinha uma filarmônica, um homem que contribuiu muito. Como é que você vê assim, como é que você vê a história desse personagem? Então, seria um programa também para falar sobre ele, né? Mas assim, quanto mais eu estudo a história da minha família, inclusive eu estou preparando toda a minha genealogia, como eu disse, que adentra em Damasco, na Síria, adentra na descendência portuguesa, então eu estou fazendo todo esse levantamento. Então, quanto mais eu me aprofundo, eu vou me identificando com os meus descendentes, né? Com os meus ascendentes, desculpe. E porque, assim, falar de Zé de Pulcino é lembrar de um homem que teve uma retreta, de um homem que teve um jornal. E aí eu vou descobrindo toda a minha identidade, sabe? Assim, eu vou me encontrando neles. E aí as explicações de tudo aquilo que eu herdei como dom e que corre nas minhas veias. Inclusive, eu vou ter a oportunidade de falar sobre as coincidências da minha vida com a vida da professora Alfenísia Soares Freire. Então, falar, né, de Zé de Pulcino, como todo mundo, como a Estância conheceu, justamente de todo esse legado, a própria casa, que a gente chama de Casa do Bispo, que é a Cúria Diocesana, tá ali, né? É episcopal. Isso. Meu pai nasceu ali. Né? Então, é toda uma história impregnada, né? Foi onde ele morou. Teve uma oportunidade mesmo que um dos bispos aqui da nossa diocese pediu até que eu encontrasse fotos da família, porque foi feita uma reforma, então, para preservar por dentro, né, toda a originalidade daquela casa maravilhosa. Então, como você disse, era dali até lá o Porto da Areia, né? Toda aquela área ali de Diocesano, da Copame. Fui professora do Diocesano durante 5 anos e eu dizia, que bom pisar nesse chão, sabe? Então, Fabinho, eu me emociono e fico toda arrepiada porque a minha história ela se entrelaça em toda essa história dos meus ascendentes, como eu já disse. É ensinar no Diocesano, é poder, né, ser católica e viver toda a realidade ali da Cúria Diocesana, frequentando aquela casa. É saber que a gente ama a Líria Carlos Gomes, que hoje a gente se reúne faz reuniões do Poetizando ali, e ao mesmo tempo entender que meu avô teve, né, uma retreta, e ao mesmo tempo você entender que ele tinha um jornal, e aí eu começo minha vida no jornalismo, contribuindo com jornais de Estância, fui diretora de vários jornais, então tudo vai se entrelaçando, além do que eu quero dizer, assim, deixar muito claro que é a homenageada da noite, de como minha vida se entrelaça com a vida da minha tia-avó, a professora Alfenísia Soares Freire. Sem ser, assim, eu sou uma gota d'água diante do que ela significa e da sua contribuição para Sergipe, mas, assim, muitas coincidências. Muitos livros? Não. A sua única obra é justamente essa, presença feminina em Os Lusíadas, né? Então tá aqui uma das edições, e essa edição mais nova, que foi feita justamente pela academia, uma nova edição, no centenário da professora Alfenísia Soares Freire, em 2013, e na mesma data também, no mesmo ano, a gente criou a academia. Ela faleceu em que ano? Em 24 de julho de 2007, aos 93 anos de idade. Faleceu de quê? Então, na certidão de óbito, né, colocada assim como a gente chama de doenças normais, né? Assim, como é que a gente chama? De fatos normais. Está aqui na certidão de óbito dela. E aí coloca como queda, depressão, assim, na verdade, já da idade, de ações relacionadas à idade. Ela morava em Estância,
Não, morava em Aracaju, né? E aí eu posso contar a história da passagem dela por Estância. Conte um pouco da passagem para essas novas gerações de pesquisadores, historiadores, estudantes das universidades. Eu vou falar morte que natural. Fale um pouco como foi o convívio da professora Ofênisia Freire a sua relação, né, com Estância, além do seu nascimento. Então aqui, olha, causa morte natural, choque séptico e enterocolite, que tem relação com queda de pressão, e eu fiz também essa pesquisa, até grifei aqui, né, e questões intestinais. Então, morte natural aos 93 anos de idade. E a gente lembra, nossa família falava muito, né, que até quase o final da vida ela ainda esteve em sala de aula, e a gente sempre diz isso, que para preservar a lucidez, né, as pessoas que estão com mais idade, é preciso que você permaneça ativa. Então, tia Ofênisia, até dormindo mesmo, ela era como se ela estivesse dando aula ainda, porque ela vivia exatamente essa paixão, né, pela sala de aula, por seus alunos, como está explícito também aqui na dedicatória do seu livro. Então, a professora Ofênisia Soares Freire, ela nasceu em 6 de dezembro de 1913. E aí eu falo também de uma das coincidências, eu também nasci em 6 de dezembro, tá? Então, nascemos na mesma data. E no seu centenário, em 2013, foi fundada a Academia Estanciana de Letras, da qual eu faço parte também como fundadora, e ocupo justamente a cadeira número 26, que tem como patrona a professora Ofênisia Soares Freire. Na gestão levou apoio da gestão do então prefeito Dr. Carlos Magno Costa Garcia. Isso, que de também 13 a 16. Que também é membro da Academia Estanciana de Letras. Então, o 6 muito presente, né? Nascemos no dia 6 de dezembro. Ela ocupou a cadeira 16 da Academia Sergipana de Letras. Hoje, a Ana Medina, de Buquim, né, que ocupa a academia. Famosa essa Ana Medina. Isso, inclusive hoje eu estive no museu, né, de Buquim, que leva o nome, inclusive, do pai de Ana Medina, e tem lá a biblioteca do Hermes Fontes. E veja como tudo está sincronizado. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, hoje de observar as cartas, né, que estão lá catalogadas de Hermes Fontes. E Hermes Fontes tem uma importância muito grande, porque ele foi justamente o fundador da cadeira 16, ocupada por minha tia-avó, a professora Ofênisia Soares Freire. E ela cita Hermes Fontes, faz um relato, inclusive do seu último poema, que eu tive a oportunidade também de já recitar em Buquim, que é o Fonte da Mata, quando ele lembra, né, de sua terra natal, da boquinha da mata, de onde surge o nome Buquim. Então, veja como a vida toda entrelaçada, né? Hoje eu sou servidora de Buquim. Então, ela, no seu discurso na academia, né, de posse, na Academia Sergipana de Letras, ela faz justamente essa retrospectiva e cita a importância do Hermes Fontes, que foi o fundador da cadeira 16, e também, né, cita o Pedro Calazans, que é daqui, de Santa Luzia do Itanhi, que é o patrono da cadeira 16, como eu disse, hoje é ocupada por Ana Medina. E aí... Ô, José, uma pergunta. A população estanciana sabe, assim, da importância e relevância da professora Ofênisia Freire? Assim, o povo de Estância, ela é estanciana, a gente sabe, os mais antigos. Essa juventude sabe, será que já pesquisou, já procurou saber a história da professora Ofênisia Freire? Como é que você vê? Ela é lembrada pelos estancianos, as pessoas mais maduras, essa juventude de hoje, internetizada. Como é que você vê? Como eu falei no início, ações como o seu programa, como agora foi implantada a Casa da Memória, né, importante, o Coletivo Poetizando, que tem feito esse trabalho também de trazer as memórias da nossa cidade. Então, é importante para a gente poder conscientizar essa juventude, que eu tenho certeza que não conhece
essas pessoas que deram essa grande contribuição não só à estância, os estancianos e estancianas que deram sua contribuição não só à estância, como a todo o estado de Sergipe, como é o caso da professora Ofenísia. Ela já recebeu algumas homenagens aqui, mas assim, Cite, por exemplo. nome de rua, mas que a rua é muito mais conhecida, porque as ruas recebem apelidos, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas não sabem qual é a rua professora Ofenísia Soares Freire. Eu mesmo não sei, não dessa rua. Então, é a rua São Caetano. A rua São Caetano. A rua São Caetano é professora Isso. Ofenísia. Só que o povo não fala. Não sabe, o povo porque fala não conhece. A rua antiga. Isso, a rua antiga, o nome, né? A biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, que hoje é uma casa abandonada. Então, quando funcionou a Secretaria Municipal de Educação, e se você passar por lá olhando, você ainda vai ver, né, que tem um nome quase apagado, mas assim, a biblioteca da biblioteca da Secretaria Municipal de Educação tinha o nome de professora Ofenísia Soares Freire. Cito também o CRAN, né, que a gente fez essa homenagem. E eu acho assim, quando você diz o reconhecimento de quem conheceu a professora, eu acho que a gente precisava homenagear muito mais, mas eu acho que Sergipe reconhece sim a professora Ofenísia. Eu acho que muito mais do que a própria estância. Acho que o legado, a contribuição faz com que os intelectuais... Quem foi o proponente de colocar o nome dela numa rua? Foi o professor Dominguinhos? Foi o professor Dionísio? Não, é muito antigo. É muito antigo. Não, eu não sei mencionar quem foi, né? Eu sei que tem esse registro. Mas assim, não é da época de Dionísio, de Dominguinhos, não. É muito mais antigo. E a gente poderia mais, né? Inclusive, eu lembro que existem algumas músicas, eu tenho essa queixa de que algumas músicas que são feitas em homenagem à estância e que colocam alguns vultos, né? Músicas em homenagem à estância de alguns autores sergipanos. Pode ter uma música que falam de alguns vultos, mas ainda... Vou citar aqui um exemplo. Tem música daquela cantora, de Aracaju, que toca sempre no São João. Acorda, foguete. Amorosa, ela tem música que cita personagens, vultos, estanciano. Então, acho que o nome da professora Ofenísia pode aparecer muito mais, né, diante da sua contribuição, como a gente falou, e por nos orgulhar, porque é estanciana, nascida em Estância, e que foi estudar em Aracaju, porque ela foi para a escola normal, era a única opção à época. Militante de esquerda, né? E principalmente para as pessoas. Do PCB, né? Então, vamos contar um pouco dessa história, né? Então, a professora Ofenísia Soares Freire, ela nasce em Estância, em 1913, e estudou aqui, né, da infância e adolescência. Ela estudou primeiro no Colégio Camerino, aqui na cidade de Estância, que era dirigido pela professora Maria Cândida Monteiro. Depois ela vai completar os estudos no Colégio Nossa Senhora Santana, já em Aracaju, porque ela já tinha esse desejo de adentrar para a escola normal. E a gente sabe que nem todas as famílias tinham essa condição, porque para você adentrar, você precisava passar por escolas particulares para poder ter condições de adentrar na escola normal, ingressar na escola normal Rui Barbosa. E esse era um desejo, inclusive, do seu pai, o José Dionísio Soares, como eu falei aqui, que ela é filha de José Dionísio Soares e de Ernestina Esteves da Silveira Soares. Então, a admissão dela, como eu disse, ela estudou na escola Nossa Senhora Santana, no colégio em Aracaju, e a admissão dela na escola normal foi em 1925. Então, ela estudou em Aracaju, elas eram internas, inclusive, de 1995 até 1930. Então, estudar, né, na escola normal era o equivalente ao curso pedagógico, que, inclusive, não existiam faculdades e assim que se iniciaram os estudos da pedagogia, quem tinha a formação pela escola normal foi reconhecido como graduação e elas puderam continuar ministrando aula, como a professora passou, né, 5 décadas ensinando em Aracaju no Colégio Ateneu,
no Jackson de Figueiredo. Em Estância, mas aí eu vou pela cronologia. Então, ela estudou na escola normal, terminou o curso, e aí depois ela volta, porque assim, lá quando ela terminou logo o curso normal, em 1931, ela foi convidada para lecionar em uma escola no bairro Industrial. Então, veja a visão dessa mulher. Quando ela entendeu que não existia uma aparelhagem própria para ela poder desenvolver um trabalho eficiente do ensino, ela própria pediu, né, para sair, e ela veio para Estância. E em Estância ela foi ensinar numa escola no Porto da Areia. E ali, né, ela começou o seu trabalho e ela já... O esposo dela é vivo ou falecido também? Falecido antes dela. Ela ficou viúva. Quantos filhos ela tem? Ivan. Ivan está nos acompanhando. Um abraço. Então, seu único filho, né? O Ivan Soares. Então, dali ela pediu a exoneração e ela já demonstrava, né, nesse período, com a Revolução de 1930, ela já mostrava inquietude com a situação da educação. Então, dá para entender mesmo que ela pediu a exoneração do cargo porque ela entendia que a escola não estava aparelhada para ela poder oferecer um ensino de qualidade. Isso veja, em 1931. E aí ela foi uma entusiasta desse período da Revolução de 1930. Ela entendia, né, que esse novo momento poderia trazer novos reflexos educacionais, uma nova política educacional. Porque, inclusive, surge nesse período, através do decreto de 14 de novembro de 1930, o Ministério da Educação e da Saúde. E isso empolga muito a professora Ofenísia Soares Freire. Ô Josiane, você lembra se na Assembleia Legislativa ela já foi homenageada alguma vez? Você recorda? Já, no centenário, inclusive. Já. Teve sessão solene. Isso. E aí, Fabinho, dando continuidade, né? Então, nesse período mesmo que ela se empolga com a Revolução de 30, por conta dessas mudanças que começaram a acontecer, principalmente na área educacional, foi lançado, né, por alguns educadores, um manifesto dos pioneiros da educação nova. E veja que essas mudanças na educação, desses pioneiros da educação nova, iam chegar para a Estância. E eu fiz questão de grifar isso, porque naquele período, Estância era um dos municípios mais desenvolvidos do estado de Sergipe, contando com uma pujante economia, 3 indústrias têxteis, que era a fábrica de tecido Santa Cruz, do final do século XIX, a do Senhor do Bonfim, de 1912, inclusive era nessa fábrica que trabalhava o Filemon, que ela conheceu e casou, e a fábrica Piauitinga, de 1930. Além disso, existiam também os engenhos, né, com a produção de açúcar, uma destacada produção de coco, Josiane, gado bovino. Faltam 3 minutos, 2 minutos, 19 horas e 58 minutos. Eu quero aqui lhe agradecer. Você é um quadro qualificado, uma mulher comprometida com a Estância, uma pessoa que ama a cultura, a gente vê no semblante, que gosta da cultura, uma mulher capaz, uma mulher que faz um grande trabalho. Acompanhei seu trabalho como chefe de gabinete da segunda gestão do prefeito Carlos Magno. Esse eu recordo. E quero lhe agradecer, lhe deixo nas suas considerações finais. 1 hora corre rápido, falta só 2 minutos. Quero ler os comentários, mas eu vou fazer uma pergunta a você antes de vocês fazer suas considerações finais. Resuma em uma palavra só o vulto da professora Ofenísia Soares Freire, a importância dela para a Estância, para a cultura. Um legado eterno para a cultura e para a educação de Sergipe. Inclusive, eu quero agradecer, eu não cheguei nem na metade da vida dela, né? Sim. A professora Ofenísia foi, inclusive, vamos marcar Getúlio Vargas veio a Sergipe, na estação ferroviária aqui de Salgado, que inclusive eu tive lá, eu fico arrepiada, porque eu consigo viver, né, tudo aquilo. E ela foi escolhida para discursar
em homenagem a Getúlio Vargas, pelo prefeito Nozinho Macedo na época. E eu ia trazer até trechos do discurso dela, porque tem um momento que ela diz que fala... Mas guarda esse em trecho. Nome da, repare, ela diz que fala em nome da mulher estanciana, a mais brasileira de todas as brasileiras e que mais ama o seu país. E todo o seu ativismo em favor das mulheres, inclusive ela dedica às mulheres, né? Foi uma feminista convicta, justamente na sua posse na academia, ela foi citada e mencionada por toda a sua atividade. Mas é muita coisa para contar, como se ela foi candidata. Já vou deixar o convite aqui, viu? Você vai retornar em dezembro, no mês de aniversário da professora de nascimento, para falar um pouco mais sobre a professora, porque 1 hora é rápida. Só a biografia foi membro dela, do Partido Comunista Brasileiro, né? Na segunda, em dezembro, já está convidada. Vamos só ajustar a data para a gente falar sobre a professora, dar continuidade a uma entrevista importante para a memória, para a trajetória. O que é que a senhora pode falar sobre... Tem algo a acrescentar antes das considerações finais? Fique à vontade. Não, é como eu disse, é muita coisa ainda para falar sobre ela, da sua participação política. Ela teve o seu mandato como conselheira da educação cassado em 1964, com o golpe, porque era afiliada ao Partido Comunista Brasileiro. Mas depois ela foi, em 1993, João Alves Filho a colocou de volta ao Conselho Municipal de Educação e ela deu uma grande contribuição, né? Inclusive, tem uma característica importante que o Conselho aprovou a mudança na bandeira de Sergipe. E eles entenderam, e a professora deu um parecer sobre isso, a professora Ofenísia, de que ao invés das estrelas deveriam ser colocadas âncoras por conta da representação dos rios. Isso foi aprovado, mas nunca nenhum governador, né, fez essa mudança. Então, assim, a sua imensa participação, a sua imensa contribuição por onde ela passou, foram 5 décadas, inclusive o Luiz Antônio Barreto a chama de a professora de todos, né, a mestra de todos nós, porque quando você cita os grandes vultos da política, da cultura e da educação em Sergipe, eles passaram pelas aulas da professora Ofenísia Soares Freire. E também não deu tempo de falar, né, da grande influência que ela, assim, já na escola normal, ela começou a se incomodar, né, com o nível educacional e ela começou a estudar grandes nomes da literatura, da educação europeia, americana, e foi muito influenciada, inclusive, por Camões, e a literatura camoniana sempre foi uma das suas grandes paixões, e ela escreve mostrando o seu ativismo em relação à mulher, né, como feminista convicta. Ela escreve o livro Presença Feminina em Os Lusíadas, logo quando foi empossada em 1980 na Academia Sergipana de Letras. Então, tem muito ainda para se dizer sobre a professora Ofenísia, sobre a sua representação, sobre a sua importância para a estância, sobre a sua importância para a Sergipe. Mas, assim, eu quero muito agradecer por esse espaço, por poder falar sobre ela, por poder ter falado também sobre a minha vida, sobre a nossa contribuição também. O trabalho que você faz em instância. O trabalho que a gente desempenha. Ainda não falamos também de tudo por onde a gente passou. É verdade. Mas, assim, agradecer demais e lhe parabenizar, Fabinho, Raimundo Melo, por esse espaço, por esse programa que tem realmente dado essa grande contribuição à história e à memória do povo estanciano. Eu quero agradecer aqui, antes de falar, quero agradecer o empresário político, Dr. Ivan Santos Leite, que numa co-irmã, a emissora Rio FM, parabenizou esse que vos fala, Fábio Brancão, pela... Eu ganhei a camisa do Dr. Jorge, aquela camisa do centenário do aniversário do Dr. Jorge, camisa do centenário de dezembro, uma camisa da seleção brasileira em menção ao centenário. Mandei botar na moldura e doei ao Casarão da Memória. Essa atitude minha de defender a cultura deixou o prefeito político Ivan Santos Leite muito feliz. Ele gostou dessa atitude com o pai dele,
um engenheiro e jornalista, grande visionário, Dr. Jorge, essa atitude de valorizar a cultura, ele fez um elogio e um agradecimento a mim, esse que vos fala, na Coirmã Rio FM. Eu agradeço os elogios vindo do empresário, do político, o ex-prefeito e ex-deputado Dr. Ivan Santos Leite. Sou grato a Dr. Ivan Leite por essa atitude. Esse simples, humilde Fábio Francão agradece a esse empresário esse elogio. Mas Josiane, quero agradecer e vamos deixar para uma entrevista já agendada para dezembro, na data de nascimento da professora, fazer outro... E meu também. Do seu aniversário também, é verdade. No mesmo seu dia. Aniversário a gente vai... E da Academia Estanciana de Letras. Isso mesmo. Inclusive, porque não deu tempo, eu trouxe até o discurso que eu proferi durante a... Deixe para o aniversário de ambas, em dezembro. Na fundação da Academia, em homenagem a ela. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no programa Arquivo da Nossa Gente, atendeu o nosso convite, veio até cá, até a nossa emissora, para poder contar um pouco a história dessa pessoa, a professora intelectual Fenisa Freire. Eu encerro por aqui. Quer falar alguma coisa, Josiane? Não, eu quero agradecer. Eu só perguntei que você falou que ia ler os comentários, né? Se tinha algum comentário. Rapaz, eu tenho que ler aqui. Sei que o horário já está chegando, Melinho. Me desculpa, hoje eu não terminei no horário, peço desculpa. Agradecer a Manuel Mendonça, o Neco. Boa noite, primo Fábio Francão. Boa noite, Neco. Carlos Modesto botou aqui. É um grande prazer ouvir a Josiane Soares contando a vida da sua inesquecível tia-avó, que tantos alunos estancianos ela educou. Neco botou aqui. Grande Eufenisa Freire, tia e madrinha da minha saudosa mãe, Ninete de Oliveira Soares. Carlos Modesto botou. Uma importante entrevista interrompida pelo tempo. Carlos Modesto complementa aqui, interrompida pelo pouco tempo. Quero mandar um abraço aí para o Carlos Modesto, que eu admiro bastante, sou leitora das suas obras e agradecer por essa audiência qualificada. Muito obrigada, Carlos Modesto. Eu agradeço, me despeço por aqui e agradecer o dono da vida por mais um programa. Se o dono da vida permitir, na próxima terça-feira estarei aqui de novo, prestando mais uma homenagem. Tenha uma boa noite e obrigado, Josiane, por ter vindo aqui engrandecer mais esse programa. Uma boa noite. Obrigada, parabéns e boa noite a todos e a todas. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.